dia, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Giovanni Series. Vídeo de hoje, seguindo aí uma ordem na playlist, o vídeo de hoje é identificando um potencial cliente. Por que desse tema? Os corretores, eles fazem bastante prospecção diariamente, né? Então, sei lá, vamos imaginar aí que um corretor por dia faça 100 ligações, num ponto avançado consiga falar aí com 20 clientes, dessas 100 ligações ele consegue despertar interesse aí, o cliente demonstra algum tipo de interesse, e outros não, né? E já falei disso em outros vídeos, como você atrai atenção, como você ir direto ao ponto, até para poder pegar a atenção desse cliente. E alguns corretores e alguns clientes, né, dão atenção, são educados, mas no fundo às vezes eles não têm uma pretensão de comprar algum imóvel, né? Então existem alguns sinais que eles passam que a gente consegue identificar como um sinal que realmente ele tem interesse. E na conversa, quando você faz um discurso mais correto, mais direcionado, com os elementos que eu falei para colocar, então você fala, ó, em vez de perder tempo, como eu falei no outro vídeo também, em vez de perder tempo se apresentando, eu sou corretor tal, da empresa tal, e faz toda uma abordagem inicial, já gastando tempo da atenção que você vai conseguir extrair do cliente. Lembrando que se você não conseguir extrair uma atenção dele nos primeiros 15 segundos, fica muito mais difícil você conseguir a atenção dele. E para isso existe um método, né? Falar do que se trata, já falar aí de quais são os benefícios, lembrando que a preocupação é com o cliente, falando, de repente encontrando, você no seu discurso você coloca algumas dores que ele possa ter. Por exemplo, olha, estamos com um lançamento, e aí você já fala a medida, já fala mais ou menos a localização, ou fala da localização, e já fala de um valor de prestação, que geralmente é mais baixo do que o valor do apartamento inteiro, né? Geralmente é em torno de 1% do valor inteiro. E aí quando você passa, ou menos, quando você passa essas informações, se a pessoa tiver alguma dor, por exemplo, vou citar algumas dores com esse discurso. Se ela tiver alguma dor, ela fala assim, poxa, eu preciso comprar um apartamento, só consigo comprar assim. Identificou uma dor. Eu preciso comprar um apartamento para meu filho ou para minha filha, ou para ambos, e só consigo comprar assim, ou naquela região que é próximo de onde eu moro. Segundo problema, né? Tô gastando dinheiro à toa, ganho relativamente bem, estou gastando dinheiro à toa. Se eu comprar um apartamento, eu vou conseguir pagar, tenho condições de pagar, e eu vou ter mais um investimento. Terceira dor, e assim vai. Isso seriam dores. Então, num contexto de uma frase, de uma pequena apresentação, de uma abordagem, você de repente já coloca algumas dores que você não sabe quais são. Existem outros jeitos de você identificar dores do cliente também. E como você identifica? Você joga algumas situações em relação à compra do imóvel, lembrando que você não vende só o imóvel, não se prenda só ao imóvel, você vende a condição de pagamento, você vende o lançamento, que geralmente os valores dos imóveis são mais baixos, e ele pega essa valorização, que seria uma quarta dor, né? Ele sabe que ele comprando desse jeito, ele consegue ter um imóvel, e aí ele vai ter quando entregar o projeto, ele vai ter um imóvel que tem uma valorização, e ele nem pagou a totalidade de repente. Tem pessoas que compram, por exemplo, estúdios, e depois aluga, financia uma parte do projeto, e com a própria alocação ela paga aí o financiamento, ou seja, ela colocou 30%, 40% até o período da entrega, e depois alguém vai pagar o apartamento para ela, mais ou menos nesse sentido. Então não deixa de ser um investimento, e ela vai ter o patrimônio lá na frente. Quinta dor, porque as pessoas, elas querem ter patrimônio, elas querem juntar patrimônio, elas querem ter esse tipo de aposentadoria, ter uma renda lá na frente. Então, ao longo da vida dela, ela vai comprando
mostrando imóveis, né, com a condição dela, e desse jeito a gente proporciona essas condições. Você colocando esses elementos numa conversa, inicialmente numa conversa, um simples texto, você já provavelmente você já tem condição de encontrar 5 dores que as pessoas têm, e aí você consegue despertar o interesse, porque ela vai refletir. Você não está induzindo, você não está, aliás, você está induzindo ela pensar em alguma dor dela, que você não sabe qual é, mas você está fazendo ela refletir, raciocinar, e aí ela mesma vai encontrar a dor dela, e aí ela acha interessante. Então, fazendo uma apresentação já desse jeito, você gasta 10 segundos antes de se apresentar, antes de ficar falando da empresa, antes de ficar falando de mercado, e não pergunta, uma pergunta que eu falo bastante, que os corretores fazem, que eu falo que é para não falar, se ela tem interesse de comprar. Então, logo de arrancada, nos primeiros 15 segundos, o corretor pergunta: se você tem interesse em compra de um imóvel, estou ligando, porque eu estou com lançamento assim, assim, assado. Está errado essa pergunta, porque você não falou de dores, você não fez a pessoa lembrar das dores delas, né? Eu falei de dores, existe o outro lado que é desejo, eu nem falei dele, mas já dá para imaginar aí onde pode chegar essa conversa, né? A pessoa deseja, ela tem uma ganância, uma certa ganância de ter imóveis e ter bens, tá tudo certo, não tem nada de errado. Ela trabalha para isso, ela ganha, ela vai fazer o que com o dinheiro, né? Então ela produz, e isso é bom, né? No modo geral, para a gente, para a economia, para ela vai ganhar dinheiro, vai ter mais uma moradia, vai ter mais um imóvel, enfim, vai trocar de apartamento, vai comprar um apartamento que satisfaz. Já estamos pulando para a esfera do desejo, dor, desejo. Então, num discurso rápido, você consegue achar ou fazer a pessoa refletir essas dores e esses desejos. Feito isso, você conseguiu a atenção dela, e aí você explica, depois você explica aí, mais a fundo o projeto, manda as imagens, já disse que vai mandar as imagens, né? Isso num ponto avançado, né? Se você não tiver o telefone, é o pretexto para você pegar o telefone, fala, qual é o seu telefone, seu WhatsApp, que eu vou te passar as informações, você vai dando uma olhada, depois a gente combina de, sei lá, tomar um café. Se quiser ir hoje lá, nós vamos lá agora tomar um café rapidinho, te mostro em 10 minutos, 15 minutos, te mostro o projeto, né? Sem compromisso. Então, tudo sem compromisso. Imagina, se coloca no lugar do cliente, você está lá, você recebe uma ligação e a pergunta se tem interesse de tal coisa, sem saber qual coisa que é, sem saber aí os benefícios, né? As dores que ela pode suprir e os desejos que ela pode suprir também, né? Então, feito uma abordagem desse jeito, mais correta, aí você vai ter um feedback do cliente. E é esse feedback que são os sinais que ele vai te dar, se ele tem interesse ou não, né? Se ele está sendo somente educado ou se ele vai te dar, se ele tem algum interesse, ele vai te dar um sinal que ele tem interesse. E quais seriam esses sinais? Então, se ele for educado, tá bom, manda aí para mim, vou dar uma olhada, né? Então, ele está sendo educado, de repente até um pouquinho de interesse, vai saber, né? Mas ele está sendo mais educado do que demonstrando interesse, né? Eu vou dar uma olhada, vou passar para alguém, sei lá, meu filho está procurando. De repente ele está sendo mais educado do que realmente interessado. O cliente que tem interesse, ele vai perguntar, ele vai conversar, e vai parar de ser um monólogo, e você vai ter um diálogo com ele, né? E aí você vai criar conexão, porque ele vai falar. Quando a pessoa fala, quando ela começa a se expor, ela cria uma conexão com a gente. Então, nesse momento, se ela começar a perguntar qualquer coisa a respeito do mercado imobiliário, qualquer coisa. Então, por exemplo, se ela perguntar, mas qual que é o preço do metro quadrado? Qual que é o preço final do apartamento? Quanto que eu vou pagar? Qualquer coisa que ela pergunte. Qual que é a localização? Qual é o tamanho? Como que é a planta? A economia não está boa. Será que dá mais dinheiro que um investimento no banco? E assim por diante. Qualquer coisa pertinente ao nosso mercado que ela perguntar, ou do projeto, diretamente do projeto, ela está demonstrando ali claramente que ela tem algum interesse de compra. Ela está, inclusive, inconscientemente procurando um profissional que traga alguma coisa que vai agradar ela, ou um profissional, um corretor, que vai conseguir impactar ela com o projeto que está oferecendo.
mostrar as vantagens. Aí vamos entrar para as dores e para os desejos, né? Porque o cliente ele vai ter alguma vantagem. Ele está colocando dinheiro na mesa, ele vai querer vantagem. Você tem que passar essa sensação de vantagem para ele, né? Ele tem que ter essa sensação. Lembra que eu falei para vocês que os sentimentos, né? Que tá lá, ele vai atuar lá no cérebro mais primitivo, no cérebro nosso mais sensitivo, né? Mais intuitivo. É ele que tem a percepção dos sentimentos, né? E aí ele quer ter essa sensação, né? Ele tendo essa sensação, o jogo muda. Então, quando você perceber que ele está falando alguma coisa nesse sentido, você percebe que você está no jogo, que você entrou no jogo, que o cliente entrou no jogo também, que o teu discurso e o projeto, o que você está oferecendo, está fazendo sentido para ele, né? E aí dessa maneira você consegue criar uma conexão muito mais rápida. Aí você manda o material, se você tiver no ponto avançado, você já dá o material ali para ele, já tira mais algumas dúvidas, não tira todas as dúvidas do projeto. Se você já tiver uma ideia de preço e condição, se você já tiver esse preço e condição, o momento certo de passar é no plantão de vendas, é ali quando ele se envolve mais com o projeto, ele vê a maquete, ele vê o decorado, ele se esforçou um pouco para ir lá no projeto. Quando a pessoa se esforça, ela está demonstrando que ela tem interesse. Então não existe visita de clientes que não tem interesse. É claro que de cada 100 tem um que vai para passear, mas a maior parte dos clientes que se propõem a ir a um plantão, seja uma indicação, um retorno ou uma visita espontânea, ele tem algum tipo de interesse, né? Ele está ali se esforçando, e isso é bom você identificar isso. É mais um sinal que ele está procurando alguma coisa. E aí cabe você despertar esse desejo nele, despertar, fazer ele compreender que ele pode suprir algumas dores que todos nós temos, né? Que são essas algumas dores que eu passei para vocês, tem outras, né? E aí sim você está ali identificando um cliente que tem um real potencial já logo numa ligação, mas fazendo a ligação do jeito correto. Se você liga se apresentando, fazendo toda uma apresentação, gastando lá 30 segundos para se apresentar, perguntando se ele tem interesse de investir, de comprar um imóvel, assim, assado, você está fazendo do jeito errado. Você não está prestando atenção, você está questionando uma pessoa que ela nem te conhece. E aí você está criando, não está criando uma empatia, você está criando uma restrição, uma rejeição do cliente, né? Então tudo isso vai funcionar no nosso subconsciente, né? Nessa parte do cérebro que ela é mais inconsciente, que ela é mais primitiva, que ela é mais sensitiva, onde que vamos colocar ali a moradia das sensações, dos sentidos, dos sentimentos. E ali tem que fazer sentido a conversa. Você saber se comunicar com essa parte do cliente, né? Do cérebro dele. Então, quando você perceber esses sinais, aí sim você vai dar uma atenção maior, você vai fazer o remarketing, você vai ficar procurando manter ele informado do projeto e trazer ele para o cliente, vai ficar e na hora que você for ligar para o cliente, o importante é rebobinar o projeto. Você falou com o cliente de manhã, hoje de manhã, daqui um dia, da tarde ele já não lembra mais a gente. Então a gente cai para aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então o que é importante fazer? Falou com ele de manhã, à tarde manda as informações, ou já manda automaticamente as informações. Prospectou ele em algum lugar, algum ponto avançado, numa blitz, também já manda material, já troca contato com esse cliente, e aí você vai criando um relacionamento com ele. E toda vez que você for falar com ele, lembre-se que você tem que fazer ele te lembrar de você, lembrar do assunto. Então você tem que rebobinar o projeto, falar, lembra que eu falei de um projeto assim assado, já fala um pouco, já sai falando do projeto, já sai explicando todo o projeto novamente, entrando nas dores, entrando nos desejos, né? E aí sim, aí você vai ao assunto,
A gente ficou de combinar um agendamento, de você vir aqui conhecer o projeto, de você dar uma passadinha aqui, tomar um café comigo e assim por diante. Aí o cliente vai vir. E na hora que ele chegar, se você tiver a condição de primeiro tomar um café com ele, uma água, em vez de passar o projeto, se ele te der essa permissão, então antes de passar o projeto, fala, quer tomar um café, uma água? Às vezes a pessoa vem aí de uma viagem de carro, que nem eu tô falando aqui, no ar-condicionado, minha boca tá seca, né? E aí chega lá no plantão, você oferece uma água, você faz uma gentileza que é um gatilho mental, né? Você faz uma gentileza, você proporciona mais alguma coisa para a pessoa vai ficar grata, né, com você. E aí ela vai te mostrar mais gratidão. E você quebra o gelo, você bate um papo, tudo bem, veio da onde, tá bom, e etc. E assim você vai criando uma conexão, vai criando um relacionamento bem melhor com o seu cliente, e aí a venda fica muito mais fácil. A venda vai acontecer mais naturalmente se a venda for ocorrer, é claro. Se o cliente demonstrar interesse de fato, se ele tiver interesse de fato, se ele tiver condição, e aí a venda vai sair com maior facilidade, tá bom? Esse vídeo ficou um pouco grande, mas eu acho que ficou bem legal aí, porque tem bastante informação aí. Esses detalhes são super importantes, mas vamos pro próximo vídeo.